Olá, amigos do nosso estudo do ESD. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje iremos estudar o módulo 5º da prática mediúnica, roteiro 2, que trata da identificação das fontes de comunicação mediúnica. Então, este capítulo, ele pode ser considerado bem importante para a compreensão de todos aqueles que estudam a mediunidade. Por quê? Além de um dos grandes escolhos da mediunidade ser a obsessão, né, considerada, também temos a questão do animismo. Principalmente quando o principiante das reuniões mediúnicas lá adentra, ele pode ficar muito na dúvida e até mesmo receoso e até mesmo se abster de realizar a comunicação mediúnica exatamente pela dúvida de se aquilo realmente é um espírito comunicante ou se vem a ser algo da sua cabeça, da sua imaginação, uma comunicação puramente anímica. Então, a partir deste capítulo, nós traremos algumas informações pertinentes que possam auxiliar ao principiante da mediunidade para que vá perdendo um pouco esse receio, esse medo, e que com a prática realmente saiba identificar melhor essa fonte de comunicação. Então, vamos diretamente para o subsídio, que irá nos auxiliar nessa compreensão. Então, o objetivo específico da aula de hoje é analisar as principais dificuldades na identificação das fontes de comunicação mediúnica. Indo diretamente para o subsídio, ele trata o seguinte, que uma das maiores dificuldades que o médium encontra para a realização da sua tarefa, principalmente se ele é iniciante, diz respeito à procedência das comunicações que transmite, ainda que tenha conhecimentos sobre os fenômenos anímicos e os mediúnicos. Isto é algo tão natural, gente, que até mesmo aqueles que ainda se encontram há um tempo dentro da reunião mediúnica, até mesmo estudando a mediunidade, eles sempre têm aquele receio, principalmente se a sua mediunidade é bem consciente. Aqueles que são médiuns psicográficos ou psicofônicos, normalmente eles ficam como que aguardando uma autenticidade, uma manifestação mais patente para que ele finalmente se ponha a escrever ou a trazer o pensamento daquele espírito através da psicofonia. Porque sempre fica aquela dúvida, será que não é algo da minha cabeça? Será que eu realmente estava pensando nisso ou não? Apesar de ser, a maioria das vezes, algo que a gente nem estava imaginando, nem estava pensando, e vem aquela comunicação. Mas isso não deixa de ser algo positivo, porque mostra que o médium está tendo seriedade e cuidado naquilo que está realizando. Só que não pode também deixar que seja uma coisa exacerbada ao ponto de impedir que ele realize as comunicações. Saber distinguir se a comunicação é do próprio médium ou de um espírito demanda tempo e aprendizado. Faz-se necessário observar com atenção a natureza das comunicações. E aí fala aqui que veja o módulo 3º, roteiro 4º. A linguagem e a identidade dos espíritos comunicantes. Tudo isso, gente, foi falado já anteriormente, né? Nesse roteiro 4º mesmo, já foi falado sobre a natureza das comunicações, falando como observação também da linguagem que o espírito está trazendo, né? Que é um grande fator de identificação para a ordem desse espírito, né? A ordem na hierarquia, digamos assim, dos espíritos, se é um espírito zombeteiro, se é um espírito superior, se é um espírito malévolo, enfim. Não se trata, porém, de tarefa de fácil execução, e não deve ser apenas observado pelo médium, mas também por aqueles que estão circunstantes
na reunião mediúnica, como, por exemplo, o doutrinador, o dialogador. É importantíssimo que ele esteja observando isso, porque quando é um médium principiante, ou quando é um médium que já está fascinado, ou seja, passando por um processo de obsessão, ele dificilmente terá essa identificação de uma forma coerente. Distinção entre fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. Lembrando que toda comunicação mediúnica, ela tem sim uma parcela de animismo, uma parcela do médium, já que ele está passando, né, esse diálogo, essa mensagem está passando pelo cérebro e pelo filtro do médium. Então, podemos até dizer que as comunicações que são conscientes, plenamente conscientes, elas podem ter até uma parcela um pouco maior desse animismo, mas que é algo, sim, que pode ser controlado, que pode ser bem dirigido, para que, mesmo sendo uma comunicação consciente, tenha o mínimo de animismo possível, ou seja, o mínimo de interferência possível do médium. É, por vezes, muito difícil distinguir, num dado efeito, o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, porque com frequência as duas se confundem e se convalidam. É assim que nas curas por imposição das mãos, por exemplo, né, os passes, que a gente diz que são puramente magnéticos ou puramente espirituais, eles podem estar tendo os dois tipos de fluidos, tanto do médium quanto do espírito. O espírito do médium pode atuar por si só, ou com a assistência de outro espírito. Que a inspiração poética ou artística pode ter dupla origem. Aquelas pessoas que têm inspirações, né, para a música, para a pintura, para a poesia, para a arte. Então, não quer dizer que é puramente seu. Pode ter, sim, um espírito auxiliar ali junto com esse médium inspirado. Mas, do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa, não se segue que seja impossível. Não raro, a dualidade é evidente. E, em todos os casos, quase sempre ressalta de atenta observação. Então, realmente é difícil identificar o que é puramente espiritual, o que é puramente anímico, quando, na maioria das vezes, sempre tem os dois. No mediunismo comum, portanto, o colaborador servirá com a matéria mental, que lhe é própria, ou seja, o médium, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre. E, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará, não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima dos caprichos humanos. Aqui está mostrando que quando o médium ele já tem uma experiência e uma edificação, tanto do ponto de vista intelectual, de conhecer o fenômeno mediúnico, como também do ponto de vista moral, para reconhecer que não é um trabalho só, que ele tenha a humildade em reconhecer que os espíritos estão ali atuando, então, realmente, a comunicação virá muito mais fluida e realmente com conteúdo espiritual. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, a oportunidade de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, através de entendimentos construtivos, quando realmente se chega nesse patamar de poder auxiliar encarnados, através também sendo uma ponte de ligação com os desencarnados superiores
e como se pode realizar tantos atendimentos, pode se realizar curas, pode se realizar processos de desobsessão, sendo um fiel intérprete dos espíritos. Sendo assim, as influências anímicas diminuirão com o passar do tempo, sem jamais cessar de todo, né? Lembrando que tem sim um componente do espírito do médium, da ânima, à medida que o médium adquirir mais conhecimento e mais experiência. Porque a mediunidade, como tudo na vida, tem sua evolução, seu campo e sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha suficiente aplicação nos cursos preparatórios, através de alguns anos de luta, de esforço e de disciplina. Então, este último aqui, eu quero que vocês joguem purpurina, porque é extremamente importante a disciplina. A disciplina para o estudo, a disciplina para o trabalho, a disciplina para ter uma seriedade naquilo que está sendo conduzido, um compromisso com aquilo que está sendo realizado. Então, se lembrem sempre desta palavra, disciplina. Eu estarei logo mais gravando um novo vídeo sobre orientações para um estudo produtivo, as dicas, que falaremos um pouco sobre disciplina. Então, confiram no nosso canal. A linguagem utilizada nas comunicações. Os espíritos devem ser julgados, como os homens, pela linguagem de que usam. Gente, nós não estamos falando da linguagem rebuscada, do falso sábio, ou até mesmo aquele que é humilde, ignorante, que ele tem erros, né, na sua fala, na sua linguagem, mas que vem de bom coração. O que a gente está querendo falar aqui são das intenções que estão imiscuídas naquilo que o espírito está falando. Porque, por exemplo, vamos citar aqui, a linguagem de um preto velho. Não é uma linguagem rebuscada, né? Eles falam, inclusive, com erros de português, mas eles vêm com um bom coração, com um bom pensamento, com boas orientações a serem trazidas, que ele se identifica como ele é, né? Mesmo que seja ainda um espírito imperfeito na sua intelectualidade, tá certo? Mas, moralmente, eles podem ser mais elevados. Então, suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que lhe são desconhecidas. Então, pelo estilo, pelas ideias e por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, se são polidas ou mal educadas, se são superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, aqueles que são orgulhosos, os que são vaidosos, né? Aqueles que estão falando mais pelo seu próprio ego, buscando reconhecimento, do que realmente repassar algo. Então, tudo isso é possível visualizar. Assim também com os espíritos. Então, devemos considerá-los correspondentes, que nunca vimos e que procuramos conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tais coisas. Então, não é porque é um espírito que está vindo se comunicar que significa que ele tudo sabe, porque tudo vê. Então, a gente diz, como eles veem tudo, então eles tudo sabem. Não é bem assim. O conhecimento, tanto no mundo carnal como no mundo espiritual, ele é adquirido aos poucos, inclusive saber a origem e a causa de todas as coisas. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, como pela forma. E ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para a apreciarmos, porque eles se deixam desmascarar em algum momento.
o seu conhecimento ele é limitado. Então, se ele se mostra um espírito sábio, né, para o caso dos pseudo-sábios, eles têm sim um conhecimento, mas um conhecimento limitado. E quando se busca, né, destrinchar um pouco mais aquilo que ele está tentando repassar, ele começa a se irritar e começa a mostrar que o seu orgulho está ferido, que ele não quer se aprofundar naquele assunto, né? Então ele começa a fugir do assunto, então ele é realmente limitado naquilo que ele está falando. E em algum momento a sua linguagem também o deixa cair, né, na armadilha da identificação. Em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhe perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que peque contra a lógica e o bom senso, porque lembrando que os pseudo-sábios, eles gostam muito de trazer nas entrelinhas mensagens não lógicas, né? Mensagens, no lugar de ser de paz, serem a favor, né? Da oposição, da violência, da contradição. Tudo que desminta o caráter do espírito que se supõe ser, o que está se manifestando, leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por retirar-se, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir. Repetimos, este meio é o único, mas infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham e porque nada tem que temer do exame. Então, este trecho aqui é o mais importante de todo o capítulo de hoje, de todo este roteiro. Então, coloquem ênfase nele, joguem purpurina e saltem 10 foguetões, porque este é o trecho mais importante da nossa aula de hoje. A identificação do espírito comunicante, um pouco falando sobre identidade. Seria importante realmente se saber a identidade daquele espírito? Eu diria que não, né? Só que o que nós devemos sim identificar é se aquela comunicação é uma comunicação séria e realmente de um espírito sério. Então, não importa se está vindo Platão, Sócrates, né? Se está vindo Erasto, se está vindo Santo Agostinho, desde que seja uma mensagem realmente superior, uma mensagem séria, uma mensagem orientadora, esclarecedora. Então, não adianta se o espírito se diz ser um deles, de nome reconhecido, de nome famoso, e a sua comunicação não tem nada a ver com o que viria a ser aquele espírito. Então, não adianta muito ficar perguntando qual é seu nome, quem é você, mas sim observar o conteúdo da comunicação. Isto sim é importante. Então, é mais importante reconhecer o tipo de mensagem do que a identidade do espírito. Tanto é assim que a grande parte das obras kardecianas vem como anônimas, porque o que importa é o seu conteúdo e não de quem o passou. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles acabam tomando os nomes que nunca lhe pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático, né? Então, às vezes, antes mesmo de trazer a mensagem, o médium está fazendo questão de dizer quem é o espírito, que é para que as pessoas balancem a cabeça, dizendo que sim, concordando, antes mesmo do que vai ser dito. E aí é que se deve ter o máximo de cuidado.
Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. À medida que os espíritos se purificam e elevam-se na hierarquia, os caracteres distintivos das suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Então, eles mesmos não fazem questão de serem lembrados como A, B ou C, que foram as suas identidades nas mais diversas reencarnações, vendo que hoje eles são um agregado, né, de tudo aquilo, um resultado de tudo aquilo que eles adquiriram durante todas as suas jornadas na Terra. Então, não se pode dizer que é só fulano, quando ele já foi fulano, cicrano, mengano, né? E ele é hoje uma identidade que une todas elas. Então, para eles, não faz a menor questão de dizer quem são, já que o que importa realmente é o que eles vêm trazer. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos sua individualidade. Eles são, sim, indivíduos, mas que não se poderia nem dar um nome único para eles. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais, efêmeras porque passaram, é coisa absolutamente insignificante, como eu falei. Portanto, se numa reunião mediúnica, um espírito superior se comunica sob o nome de uma personagem conhecida, nada prova que seja exatamente esse espírito. Porém, se ele nada diz que venha desmentir o caráter da última, né, dessa última, há presunção de ser o próprio, e em todos os casos se pode dizer sim que se não é ele, pode ser também um espírito do mesmo grau de elevação, ou até mesmo um enviado seu, né? Pode ser algum espírito do mesmo grau evolutivo dele, que até se utiliza do nome dele, né, para mandar uma mensagem. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita, e também o nome ao qual ele se faz reconhecido e às vezes quer se fazer reconhecer, né, quando ele quer realmente passar uma mensagem bem específica. Então, ele pode sim estar vindo e trazendo o seu nome, principalmente o seu nome mais recente, ao qual ele é mais reconhecido facilmente. Bom, meus amigos, espero que tenha ficado bem compreendida a aula de hoje. Tem uns textos complementares, que é sobre o livro Conduta Espírita, que vocês podem ler. Lembrando que aqui trazemos apenas os principais trechos do capítulo. Então, leiam todo o roteiro para compreenderem melhor, e qualquer dúvida ou comentário, sugestões, me coloco como sempre à disposição. Deixem o seu like no nosso canal se vocês gostaram e aguardem as próximas aulas. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau!